Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta webconferência. Antes de mais, quero agradecer em nome da Delegação da Ordem dos Advogados de Matosinhos ao Sr. Professor Dr. André Dias Pereira a amabilidade e disponibilidade na aceitação do convite para estar conosco nesta webconferência subordinada ao tema Direito da Saúde, Covid-19, desafios e reflexões. Este tema é um tema muito atual, como é consabido, face às circunstâncias que infelizmente vimos vivenciando. Ora, vou passar a apresentar o Sr. Professor Dr. André Dias Pereira. É doutor em Direito na área de Ciências Jurídico-Civilísticas e é professor auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Com extensa atividade editorial, inclusive na área do direito à saúde, além da sua participação em dezenas de conferências, seminários, palestras e outros. E, sem mais delongas, passo a palavra ao Sr. Professor Dr. André Dias Pereira para nos brindar com os seus ensinamentos. Doutor, tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Dr. Olímpia Costa. Uma palavra também para o meu colega Paulo Alves, meu colega de curso, companheiro de jornada deste curso que se espalhou pelo país. E aqui estamos nestas circunstâncias muito atípicas que esperemos superar bem do Covid. E bom, quem me estiver a ver nesta imagem um pouco estranha, eu peço desculpa da marcação da conferência para agora. Enfim, a vida é dinâmica e de facto tenho um compromisso fora de Coimbra e por isso estou aqui com a internet móvel, que se está a portar muito bem e como veem sentado no carro, mas vou já pôr uns slides para não terem que ver esta figura pouco académica. Eu sei que os advogados têm como principal aliado um computador portátil e muitas vezes um automóvel, como veem um professor também hoje em dia também começa a estar nesses trâmites, enfim, embora o automóvel normalmente não seja tão importante, o computador de facto é. Ora bem, mas vamos já ao que nos traz aqui e para tanto vou desde já compartilhar aqui a tela para verem os meus slides, para irem acompanhando e efetivamente vamos pôr aqui... Doutor, peço desculpa, só... Direito à saúde e Covid, desafios e reflexões. Sim, diga. Eu peço desculpa, e antes do doutor iniciar, é só para... Ia dizer alguma coisa, não? Sim, ia só pedir aos colegas o favor de, se pretenderem colocar questões, para o fazerem em Q e A, está bem? Se puder ser. Muito obrigada. Muito bem, portanto, cumprimento todos os colegas de Matosinhos, do Porto, Conselho Regional, e portanto é um prazer e uma honra poder falar com os colegas advogados e partilhar aqui algumas reflexões nesta área do direito à saúde, sobretudo responsabilidade médica. Serei breve para depois haver um pequeno debate. Efetivamente, falar noções básicas responsabilidade médica, a diferença entre má prática médica e o consentimento informado, o problema do erro do diagnóstico agora no Covid, o erro de tratamento, o conceito de prescrição off-label, o problema da transfusão de sangue, que está a ser uma das terapêuticas utilizadas, normalmente as vacinas, há danos, o que podemos dizer sobre indenizações por danos que venham a Portugal, ensaios clínicos de medicamentos para o Covid, qual é a lei dos ensaios clínicos e qual é o regime da responsabilidade que temos. Portanto,
Em primeiro lugar, como sabe, é processual, porque estamos divididos entre duas jurisdições. Por um lado, os tribunais administrativos, por outro lado, os tribunais judiciais. Por um lado, a lei da responsabilidade civil e extracontratual do Estado e outros entes públicos, designadamente os hospitais públicos. Por outro lado, as clínicas privadas e os hospitais privados e os consultórios particulares. Por um lado, o médico e o enfermeiro têm uma proteção especial do direito administrativo, na medida em que o réu principal é o hospital e, efetivamente, depois só há direito de regresso se o médico, o enfermeiro ou outro profissional de saúde tiverem atuado com negligência grosseira. Por outro lado, nos hospitais privados, nos consultórios privados, temos uma responsabilidade solidária em que há responsabilidade extracontratual dos profissionais de saúde. Ora, isto é até de legitimidade passiva, não é? Um advogado, logo ao fazer a petição inicial, tem esses problemas. Isto em si já traz problemas complexos ao formular a petição inicial. Temos depois também o grande problema da prescrição, que é um problema dramático, porque na Lei 67 de 2007 aplica-se o artigo 498 do Código Civil, ou seja, 3 anos após o facto ilícito e, portanto, uma prescrição curta de 3 anos. Pelo contrário, no Código Civil, na responsabilidade contratual, temos uma prescrição longa, se calhar demasiado longa, de 20 anos. E, portanto, há aqui diferenças absolutamente extraordinárias. E quando o advogado é contactado, desde logo é o primeiro problema que tem, é o de prescrição. E, portanto, há uma grande dificuldade, uma grande diferença entre hospitais públicos e hospitais privados. Outra diferença, que enfim, também é relevante, mas não tão relevante assim, é a do ónus da prova da culpa. Na medida em que, nos tribunais administrativos, portanto, sendo o réu um hospital público, incumbe ao réu provar todos os requisitos da responsabilidade extracontratual. O facto ilícito, culpa, o dano, nexo à causalidade. Portanto, parece que é mais duro para o autor, vítima, o lesado de um hospital público, esta ação. Porque tendo nos hospitais privados o regime da responsabilidade contratual, pareceria mais simples. Porém, a situação não é assim tão simples, porque, como veremos, entende-se que, apesar de ser haver uma inversão do ónus da prova da culpa, verdadeiramente incumbe sempre ao lesado, à vítima, ao doente, provar que o médico não teve o comportamento devido, não cumpriu a sua obrigação, portanto tem uma ilicitude contratual. Ora, essa prova desse incumprimento contratual é o mais difícil. A culpa acaba por ser só um elemento subjetivo que vem a seguir e, portanto, embora haja uma diferença significativa no plano teórico entre ter a seu favor o ónus adicional, enfim, o mais difícil é provar que se violou o comportamento devido, portanto, que houve ilicitude por parte do hospital, por parte dos profissionais de saúde. E isso é bastante semelhante nos hospitais públicos e nos hospitais privados, porque estamos a falar de obrigações de meios, em que, portanto, não basta a prova do não cumprimento, a prova do falho, a prova de que houve um efeito lateral negativo, é preciso provar, de facto, um comportamento indevido. Mas é uma diferença também que temos que considerar. Isto é tanto mais complexo quando hoje há formas mistas de prestação de cuidados de saúde, com o SIGIC, com as PPPs, que entretanto acabaram, mas enfim, a doutrina de jurisprudência vai fazendo face a esses problemas. Outro ponto que eu queria aqui trazer nesta conferência muito preliminar é que os advogados tenham consciência, e cada vez têm mais consciência, quando um doente é lesado, não há apenas o caminho da má prática médica, que é o caminho tradicional e que é um caminho difícil. Há um outro caminho que está hoje absolutamente claro nos tribunais, no Supremo Tribunal de Justiça, que é a da violação do dever de esclarecimento. A Convenção sobre os Direitos do Homem e Biomedicina, portanto, é muito claro. O médico, por ser médico, não tem o direito de tocar no nosso corpo. Ele, para fazer uma intervenção médica ou cirúrgica, tem que ter o nosso consentimento livre e esclarecido. Se não for esclarecido, como diz aqui, ele é ilícito. E, portanto, foi uma intervenção sobre o nosso corpo sem fundamento, sem causa de justificação. Portanto, se toca no nosso corpo sem justificação, é ilícito, vai ter que responder pelos danos que causou. Isso é muito claro no Código Penal, tem que esclarecer e tem que ter consentimento.
na Convenção, na Lei de Bases de Saúde, enfim, há múltiplas leis que dizem tudo isto e, portanto, fica esta nota. Sobretudo quando estamos perante cirurgias, tratamentos dentários, intervenções de foro estético, colonoscopias, cirurgias laser, ortopedia. Estou a pensar nos casos que têm aparecido nos tribunais. O advogado tem desde logo de pensar, houve má prática, arranjar um perito médico que estude o caso. É difícil provar, mas alto lá. Isto é um risco previsível, isto é uma consequência secundária conhecida, por exemplo, ficar cego, por exemplo, uma operação aos ouvidos e ficar surdo, uma colonoscopia e ter uma perfuração do intestino e ter uma septicemia, ou ficar em coma, uma cirurgia à coluna em que a pessoa não é informada do risco de ficar paralítico. Quer dizer, toda a gente compreende que isto é absolutamente inadmissível. Ou fazer uma cirurgia estética, como aconteceu no caso de Sidney em 2015, à zona inguinal, nas coxas e tal, e também o médico decidir, não se sabem porquê, fazer uma vulvoplastia sem pedir consentimento. É uma coisa absolutamente incrível e, portanto, obviamente há uma responsabilidade civil do médico por falta de consentimento. E isto tem a mesma dignidade que a responsabilidade ao obter a petição inicial, não tem esta sensibilidade, aposta tudo numa prática médica, depois não consegue fazer prova, porque os peritos médicos, enfim, pode ser difícil, é uma prova muito científica, muito subjetiva, bom, acaba por perder a ação. E depois também via de recurso, obviamente, como o pedido delimita o âmbito do processo, não pode depois mudar a ação a meio do caminho e, portanto, acaba por perder um caso que se tivesse logo na petição inicial, pelo menos como pedido subsidiário, efetivamente colocada a hipótese de não ter havido esclarecimento ou de não ter havido um consentimento válido, é muito importante terem isto em consideração. Obviamente isto tem sobretudo valor para a cirurgia, mas também, por exemplo, na oncologia, há alternativas na oncologia entre um certo protocolo terapêutico e outro. Há protocolos de quimioterapia mais agressivos, outros menos agressivos e, portanto, tudo isso tem que ser conversado e discutido com o doente. Isto, em 2019, foi claramente afirmado, mais uma vez, pelo Supremo Tribunal de Justiça, não preciso estar a repetir. São duas vias paralelas, pode ter havido boa prática sem informação, é ilícito, responsabilidade civil, ou pode haver toda a informação, todo o esclarecimento, mas mal prática, mal informado, peço desculpa, mal realizado, portanto há responsabilidade civil, médica, tradicional, por má prática. Bom, como sabem, efetivamente temos os pressupostos de responsabilidade civil que também se aplicam na responsabilidade médica, designadamente quer na responsabilidade extracontratual, quer na responsabilidade contratual, e que aqui são ambas mobilizadas, cada uma a seu tempo e à sua maneira, e eu queria aqui chamar a atenção que aqui o princípio da culpa vigora com muita força, ou seja, é muito rara a situação de responsabilidade objetiva na área da saúde. Mas há alguns casos, nos casos que vamos falar no final dos ensaios clínicos de medicamentos, portanto, um medicamento, uma pessoa que esteja a participar do ensaio clínico, em Portugal há ensaios clínicos nos grandes hospitais, e que tenha um dano, pode pedir uma indenização a um seguro que a indústria farmacêutica, o promotor do ensaio tem que contratar e que vai pagar a indenização, ou vai ir, é um caso mais especial. Na área das radiações também há legislação e, sobretudo, a responsabilidade civil do produtor, que sendo uma lei fraquinha, porquê? Porque tem a causa de exclusão chamada de riscos de desenvolvimento, não abrange efetivamente os medicamentos cujos riscos ainda não eram conhecidos no momento do lançamento do mercado, mas que pode ser um instrumento perante um produto defeituoso, um medicamento defeituoso, perante um dispositivo médico defeituoso e que cause danos efetivamente a um paciente que naturalmente é tido como consumidor. Para além da responsabilidade objetiva em sentido puro, temos aqui no Código Civil alguns casos de presunções de culpa que também merecem ser vistos na responsabilidade médica e designadamente nesta área também, efetivamente, do Covid. Vou aqui fazer essa ligação. Peço desculpa, agora pus-me aqui a ver o bate-papo e ocupei, mas não faz mal. O artigo 491, como sabem, tem uma presunção de culpa
da responsabilidade das pessoas obrigadas a vigiar pessoas incapazes. Que interesse é que isto pode ter? Bom, pessoas que estão num hospital psiquiátrico, ou numa ERP, ou numa UCCI, numa enfermaria de um hospital, com doenças neurológicas, com doenças psiquiátricas, e que causam danos a outrem, enfim, de formas diversas, há uma presunção de culpa daqueles que têm o dever de guarda. Pode ter algum interesse, designadamente, na responsabilidade civil de hospitais psiquiátricos ou outras instituições. Naturalmente, também jardins de infância, escolas pré-primárias, naturalmente, até aos 7 anos, obviamente. O artigo 492 também pode ser mobilizado eventualmente por infecções causadas pelo vírus que esteja no hospital. Portanto, se um hospital tiver o vírus localizado efetivamente nas casas de banho, enfim, por ali, uma pessoa vai de visita e fica contagiada com Covid por falta de limpeza, por falta de dever de segurança, pode o artigo 491 também ser mobilizado, enfim, uma interpretação bastante aberta de 491 nesse caso. 493, mais importante ainda, porque, por exemplo, coisas móveis usadas nos hospitais são os dispositivos médicos, são outras coisas móveis que existem nos hospitais que, se tiverem com contágio de Covid e se isso vier a causar contágio a alguém, obviamente, se provarmos o nexo de causalidade, que é extraordinariamente difícil, tudo isto é bastante teórico, mas enfim, pode haver aqui uma presunção de culpa. Interessante é saber se o 493 número 2, que tem a responsabilidade civil por atividades perigosas, que normalmente não se usa muito na área da responsabilidade médica. Considera-se que a atividade médica, em geral, não é uma atividade perigosa, mas certo tipo de atividades médicas têm sido consideradas atividades perigosas. E eu acho que isto é muito importante, por exemplo, naquilo que estamos a ver agora, que são técnicas de tratamento de Covid, ainda em fase absolutamente experimental. Na verdade, aquilo que se chama utilização off-label, ou seja, está-se a utilizar medicamentos sem ter autorização do Infarmed para utilizar para o Covid, porque não há nenhum medicamento para o Covid. Ora, eu não me custa nada afirmar, enquanto jurista, que isto é uma atividade perigosa. Estar a usar um medicamento com imensos efeitos secundários, por exemplo, medicamentos para a malária, medicamentos para a sida, a um doente Covid, se lhe causar danos graves, não estou a dizer que é imediatamente a responsabilidade, mas pode haver aqui uma presunção de culpa, sobretudo se não cumprir os parâmetros que eu vou enunciar a seguir sobre como usar um medicamento off-label. Off-label é que está fora do rótulo. Como sabem, os medicamentos trazem uma bula e a bula diz exatamente a dose, a indicação e a doença para a qual se aplica. E os médicos estão neste momento a aplicar medicamentos diversos, como eu já disse, até para a artrite reumatoide, a tentar tratar os doentes de Covid. E isso pode ser lícito, mas às vezes pode não estar justificado. O mesmo com aquelas transfusões de plasma que ouvimos falar há umas semanas atrás, enfim, são hipóteses de utilização disto. Bom, posto isto, portanto, em princípio temos sempre que provar a ilicitude e a culpa, provar a falta de cumprimento de um dever, a falta de cumprimento das leis artes, e que isso é censurável, ou seja, que há um juízo de censura individual ao profissional de saúde. Mas deixar aqui também a nota de que isto não é por exemplo, na responsabilidade do advogado é mais simples, há um advogado, há uma pessoa concreta, e pode haver uma equipa também, mas são todos advogados. Na saúde é tudo mais complexo, é um sistema muito complexo, como se vê, com muitos trabalhadores, isto são só aqui alguns exemplos. No fundo, o grande desafio do advogado é provar a violação destes deveres de conduta e chama a atenção para este artigo 4º da Convenção de Oviedo, esta Convenção sobre os Direitos do Homem e Biomedicina, que está em vigor desde 2001, vem dizer da importância dos, efetivamente, protocolos, dos regras de conduta, dos guidelines, dos standards, mas mais estritamente do Covid. Por exemplo, um erro de diagnóstico que aconteça no Covid. Todos nós, muitos, temos familiares e amigos que estão a fazer testes de Covid, ou nós próprios, tivemos que passar por isso, e há o drama do falso positivo e do falso negativo. Ora, o que é que isto tem a ver para o direito? O que é importante que fiquem a saber é que, em regra, as atividades médicas consideram-se obrigações de meios, assim como as obrigações dos advogados são, em regra, obrigações de meios. Nós não nos obrigamos a ganhar uma ação, ou a ter uma acusação, ou, enfim, ou a ter uma condenação. Bom, obrigamos a dar o melhor saber, a melhor diligência para um determinado resultado. Embora
Se analisarmos parcelarmente cada uma das obrigações do advogado, conseguimos lá encontrar também a obrigação de resultado. Por exemplo, a obrigação de cumprir um prazo. Obviamente, se falhou o prazo, muito dificilmente tem desculpa. Pode, enfim, inventar ter um facto fortuito, um caso de força maior, mas normalmente não há nenhuma desculpa perante a falha de um prazo. Ora bem, na área médica entende-se que as análises clínicas, as análises laboratoriais de rotina, são os casos em que classicamente se entende como obrigação de resultado. Se a gente vai fazer um teste a colesterol, à ureia, aos trigliceridos, aquelas coisas todas, e se dá errado, o tribunal vai dizer, bom, é porque o laboratório está variado, porque as máquinas estão variadas, porque trocaram as amostras, trocaram os líquidos. Portanto, é muito fácil condenar um laboratório de análises clínicas. Será que isto também vale para o Covid? Cuidado, porque aí temos que relacionar também com o dever de informação, porque há testes do Covid e testes do Covid. Há aqueles rápidos, de poucas horas, cuja eficácia não é tão grande. E, portanto, eles próprios têm que, no dever de esclarecimento, dizer, olha, isto dá-nos aqui uma probabilidade de 90 e tal por cento, mas há uma margem de erro, de falso negativo ou de falso positivo. Mas um exame laboratorial a sério, que demora 2, 3, 4 dias a vir o resultado. E aí não tenho nenhuma dúvida em afirmar que estamos perante uma obrigação de resultado. E os danos causados pelo falso positivo ou pelo falso negativo, é evidente, eu preferia ser falso positivo do que falso negativo, mas por um lado ou outro não é difícil adivinhar que podemos ter danos patrimoniais, danos morais, não é? Um falso negativo significa que continuamos a contagiar, por exemplo, a nossa família. Um falso positivo significa que deixamos de fazer uma viagem à Madeira, aos Açores, ou de ir a um julgamento a tribunal, ou de atender a um cliente. Portanto, tudo isso tem danos patrimoniais e danos não patrimoniais. Portanto, fica aqui esta nota, que enfim, se chegar a tribunal, eu faria esta ressalva para proteger os laboratórios. Bom aconselhamento, atenção, isto é um teste rápido, não é de eficácia a 100%, ou é um teste seguro e, portanto, obrigação de resultado. Aqui também entrou a matéria de inteligência artificial, sobretudo ligada à radiologia. Na radiologia tem havido muito raio-x de Covid e saberão que agora há programas de inteligência artificial que ajudam os radiologistas a fazer efetivamente a análise de, portanto, saber um despiste rápido se é Covid, se não é Covid, para isto. Ora bem, portanto, muito bem. Quanto a erro de tratamento, temos um problema. O Covid é uma doença que infelizmente ainda não temos efetivamente tratamento. Tirando naturalmente os antipiréticos, anti-inflamatórios, enfim, para aliviar os sintomas. Então o que se tem feito é a chamada prescrição off-label. E os ilustres colegas que me ouvem, que não lidam com o direito médico, isto pode ser um palavrão novo, mas que eu já expliquei, é quando o médico prescreve sem estar previsto na bula do medicamento, sem estar autorizado pelo Infarmed. Isto é permitido? É. E ficam a saber que isto se faz muito frequentemente. Por exemplo, na pediatria, nas crianças, como não há ensaios clínicos, muito poucos para crianças, 80% dos medicamentos, das prescrições que faz para os nossos filhos, são off-label. Significa que o médico está a inventar? Não, não está a inventar. Há revistas de pediatria, há toda uma tradição clínica, onde se adaptou medicamentos para adultos às doses adequadas para crianças. Mas não está aprovado pelo Infarmed. Então, o que é que está a acontecer com o Covid? É isso. Não há, efetivamente, tratamentos autorizados, como diz o artigo 10º, número 2 do Regulamento da Ordem dos Médicos, efetivamente, não havendo atos reconhecidos pelas leis artes, portanto, neste caso autorizados pelo Infarmed, pode-se usar medicamentos para os quais já há dados promissores. Então, é isso que se está a fazer. Está-se a fazer prescrição off-label. Deixem-me só aqui ver. Por exemplo, está-se a usar o Remdesivir para a ébola, o Ritonavir para o VIH, a famosa hidroxicloroquina para a malária e artrite reumatoide. Hoje é notícia que a administração americana comprou outro medicamento. Portanto, eles vão tentando, vão experimentando. Isto pode ser feito? Pode, porque como não há ainda um resumo de características de medicamento que autorize para a Covid, porque ainda não há um medicamento autorizado, pode-se fazer. O que é interessante? O Infarmed
tem uma deliberação de 2010 que diz: nós, Infarmed, não nos responsabilizamos por utilização off-label. A indústria também não se responsabiliza, porque como está a ser usado fora da bula, não cai na responsabilidade do produtor. Ou seja, o médico fica muito sozinho a correr todo o risco jurídico da prescrição off-label, seja para a pediatria, seja na área da neurologia e da psiquiatria, que também se usa muito. Eu já vos vou dar aqui alguns exemplos. Isso faz-se. Ora, vejam bem o que aqui temos. Números impressionantes. 20 a 50% das prescrições médicas é off-label. 30% no Reino Unido, 23% na Europa. Vamos a casos famosos. Por exemplo, o Viagra ou o Revácio também é usado, foi usado off-label. Primeiro na disfunção erétil, depois fez um ensaio clínico e aprovou-se, e entretanto até há genéricos. Outro muito famoso, a aspirina. A aspirina é usada off-label. A aspirina é apenas usada para baixar a febre e tirar a dor. É a única coisa que o Infarmed autoriza. E contudo é há décadas utilizado pelos cardiologistas para diabéticos e para doentes de cardiologia. E os exemplos são às dezenas, mas eu apenas digo. Então os médicos que estão nos nossos hospitais a praticar tratamento do Covid, no Hospital de São João, muito bem, de Santo António, que estão nos 9% de contagiados que têm graves consequências de saúde. Bom, primeiro, tem que informar o doente de que é um tratamento off-label, mas que é a melhor terapêutica disponível esta semana. Porque, repare, isto é dramático. A cada mês que passa, nós já ouvimos falar de uma série de medicamentos. Porque é assim mesmo, a ciência está a evoluir, a cada semana que passa eles vão fazendo tentativas e, portanto, cada doente é também uma tentativa. Uma análise de risco-benefício, ou seja, não podem dar uma dose grande de cloroquina a um doente com sintomas ligeiros. Ou só mesmo um maluco é que, estando não contagiado e sem sintomas, vai andar a tomar aqueles medicamentos, como o Presidente dos Estados Unidos, que disse que tomava medicamentos, o hidrocloroquina, quer dizer que tem imensos, que é mentira, porque aquilo tem imensas consequências secundárias, portanto tem que haver uma análise de risco-benefício. Só vou tomar isto se estiver muito mal, se já estiver com dificuldade respiratória, etc. Haver estudos, e por isso todas as semanas surgem estudos nas revistas científicas a recomendar este ou aquele. Pois isto é ficar no processo clínico. Tudo, aliás, para advogados, a primeira coisa que se tem que pedir em qualquer ação de responsabilidade médica é o processo clínico, que é um direito do doente, é um direito da família após a morte do doente. E é aí a base para instruir o processo. E também aqui tem que estar no processo clínico. Tem que haver uma decisão coletiva da equipa, ou seja, não é um médico inventor, não é agora de repente o médico decide, olha, vou aqui experimentar um medicamento qualquer para ver se funciona. Não, tem que haver uma equipa, uma decisão colegial, e neste caso, aliás, as comissões de ética dos hospitais até se estão a reunir para ir acompanhando e para dar mais suporte institucional a estes médicos. E, portanto, naturalmente que dá essa segurança. E, portanto, é este o caminho. Portanto, meus amigos, se for um médico inventor que está aqui armado em criador de novos medicamentos, bom, isso é ilícito, não há consentimento informado, é má prática, é ilícito, portanto tem que responder por todos os danos que causar e até há uma presunção de culpa, como eu disse, porque é uma atividade perigosa, artigo 493, número 2, e portanto vai responder pelos danos causados, seja morte, seja agravamento do estado de saúde, seja consequências secundárias muito graves ao doente. Avanço mais um passo nestas ideias. Aqui há umas semanas falou-se da transfusão de plasma para doentes em situação muito grave. Isso fez-me recuperar um problema que é o seguinte: nós em Portugal, infelizmente, não temos uma lei da responsabilidade por danos causados por sangue. Transfusão de sangue em todo o mundo é fonte de problemas, obviamente uma percentagem muito baixa, inferior a 1%, a 2%, enfim, não sei. Portanto, não sou contra a transfusão de sangue, não estou aqui a fazer qualquer proselitismo religioso. É uma boa terapêutica em casos limite, os médicos têm que pensar e pedir o consentimento, mas há casos excepcionais em que causa danos. Mais de 100 países do mundo têm uma lei de responsabilidade objetiva, ou seja, o Instituto Nacional do Sangue paga uma indemnização à vítima. Em Portugal, lamentavelmente, não temos.
O que é que eu defendo e o Supremo Tribunal Administrativo também já defendeu? A aplicação da lei da responsabilidade pelo risco, porque se trata de uma atividade especialmente perigosa que vai causar danos a um cidadão. Pronto, todo o processo de tratamento do sangue e de transfusão de sangue tem riscos, e até tem riscos desconhecidos, porque há sempre doenças novas a surgir. Portanto, é um caminho, se conhecerem uma vítima de danos causados por transfusão de sangue, seja em contexto de Covid, seja não, há este caminho, ir ao Tribunal Administrativo e invocar o artigo 11 da Lei 67 de 2007, a Lei da Responsabilidade Civil do Estado e outros entes. Agora bem, isto é especialmente assim porque a Lei de 2007 é mais fácil do que a Lei de 1968. Quem se lembra da anterior Lei da Responsabilidade do Estado, dizia que era serviços administrativos, atividades administrativas extraordinariamente perigosas. Em 2007 passou para especialmente, ou seja, não tem que ser extraordinário, basta ser especial. Portanto, a transfusão de sangue faz todo o sentido, seguindo o Supremo Tribunal Administrativo, que esteja incluído aqui. Países do mundo têm um sistema no fault, independentemente de culpa, em que o Estado ou uma entidade pública que coordena a vacinação obrigatória teria que pagar também vacina. Ora bem, quanto às vacinas, oxalá um dia tenhamos vacina para o Covid. Todos nós ansiamos por isso, mas eu não quero ser pessimista, mas também estamos já há 40 anos à espera da vacina do VIH-Sida. Eu não quero ser pessimista, mas às vezes fala-se com muita facilidade de vacinas. Oxalá venha a vacina daqui a um ano, daqui a um ano e meio, oxalá venha. E quando vier, e se essa vacina causar em 0,1% ou em 1% danos a alguém, devíamos ter uma lei de responsabilidade independentemente de culpa. Não temos, o que é que eu proponho? O artigo 16 da Lei 67 de 2007, uma indenização pelo sacrifício. Pronto, aqui não há ainda uma jurisprudência nesse sentido, é uma ideia minha, que eu pus a minha tese de doutoramento, porque a vacina tem uma grande vantagem de saúde pública, como todos nós percebemos agora. Ou seja, há uma grande vantagem geral para a comunidade e pode ter um encargo para uma pessoa concreta. Parece-me que, teleologicamente interpretada, preenche os requisitos deste artigo 16. Pronto, é uma ideia que eu tenho, à falta de melhor, que seria uma lei específica para danos causados por vacinas. Finalmente, ensaios clínicos de medicamentos. Estão-se a fazer noutros países. Em Portugal não há ainda ensaio clínico para o Covid, mas já, felizmente, eu já fui membro da SEIC e clínicos de medicamentos noutra área, e vezes que participam em ensaios clínicos de medicamentos. Há aqui uma responsabilidade independentemente de culpa, responsabilidade objetiva, e até uma presunção de causalidade, ou seja, todos os danos durante o ano seguinte presume-se causados pelo estudo clínico. Portanto, é uma lei muito boa para quem participa em ensaios clínicos de medicamentos. Oxalá venham os ensaios clínicos, oxalá venham os medicamentos, oxalá se avance sobre isto. E, senhores doutores, eram estes tópicos que eu tinha preparado de responsabilidade civil médica. Obviamente o título era Direito à Saúde, levava-nos a imensos temas, desde o fim de vida à saúde pública, mas eu selecionei de facto isto porque tem mais ligação aos tribunais. Termino com este artigo que é muito desconhecido. É mais uma vez a Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, que está acima do Código Civil. E, portanto, nós devíamos interpretar a responsabilidade civil na área da biomedicina à luz do artigo 24 da Convenção da Biomedicina. E temos que facilitar a interpretação do requisito da ilicitude e da culpa e do nexo de causalidade para fazer face aos direitos humanos. Portugal tem sido condenado frequentemente, já pelo menos 3 vezes nos últimos 3 anos, por ter um péssimo sistema de responsabilidade em saúde. Não é mau, ele é péssimo. E não são palavras minhas, são dos juízes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portugal já foi condenado por violar, meus caros colegas, o direito à vida. Isto é uma vergonha, quer dizer, isto é pior que a Rússia. O Tribunal de Estrasburgo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, considera que os nossos tribunais, com o direito que têm, com o Código Civil, com a lei da responsabilidade do Estado, com o modo como é interpretado, não protege a vida humana. É o caso de um suicídio no hospital psiquiátrico, em que deu absolvição no Supremo Tribunal Administrativo
e houve condenação no Tribunal Europeu. É um outro caso também em que 15 anos nos tribunais, dado por não provado o incumprimento médico. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos também disse que não só o prazo era irrazoável, como a interpretação jurídica também violava, não protegia a vida humana. E, portanto, isto é muito grave e temos que começar a fazer uma interpretação. Não é contra médicos, de maneira nenhuma, não é desequilibrar, mas é com humanismo de compreender que as pessoas já foram maltratadas nos hospitais e depois são maltratadas no responsável médico. O caminho é explorar estes pequeninos aberturas de responsabilidade objetiva, aquelas promoções de culpa, o mecanismo do consentimento informado que está a melhorar muito nos tribunais, o mecanismo da ausência de processo clínico, ou um processo clínico mal instruído, deve ser considerado presunção de culpa sobre o hospital. Se o hospital não apresenta o processo clínico, imediatamente os juízes modernos invertem o ónus da prova e fazem face às exigências dos direitos humanos para termos um direito da responsabilidade em saúde mais humanista e mais conforme aos parâmetros europeus. Bom, não vou agora abordar isto. Muito obrigado pela atenção e estou disponível para algumas perguntas que entendam fazer. Muito obrigado. Ora, Soutor, parece que não temos questões, mas já agora eu aproveito, se puder colocar uma questão, voltar um bocadinho ao tema do consentimento informado. A ideia normalmente que se tem é que o consentimento informado tem que ser sempre escrito. Mas parece-me que não tem que ser sempre escrito, só tem que ser escrito em determinados tratamentos ou cirurgias, certo, doutor? Exatamente. Existe uma norma de 2015 da Direção-Geral de Saúde, norma 13/2015, norma 15/2013, mas que depois foi atualizada, que traz lá a lista em que a Direção-Geral de Saúde exige o consentimento escrito, mas que no fundo é uma prescrição administrativa, nem sequer é uma lei propriamente a dizer isso. Mas enfim, na área das cirurgias, das intervenções invasivas, um conjunto de procedimentos na área da ginecologia e muitas outras áreas exige consentimento escrito. No mais, a regra é a regra do direito civil, que é a liberdade de forma. De qualquer modo, tem que haver no processo clínico por exemplo, imagine-se que é uma prescrição de uma quimioterapia. A quimioterapia tem efeitos secundários terríveis e alternativas. O médico oncologista ou médico de medicina interna tem que ter no processo clínico que houve um diálogo, que houve uma conversa com o doente sobre as alternativas, sobre os caminhos. E, portanto, não tem que ser por escrito sempre, mas o processo clínico deve traduzir de alguma forma que houve ali pelo menos uma consideração de alternativas e um respeito pela vontade do doente. Sim. Mas para isso recomendo de facto essa certeza. Certo, porque isso também é uma questão de prova, porque se não ficar no processo clínico é muito difícil de provar que o consentimento informado, livre esclarecido, foi votado, não é? Claro. Também, mesmo existindo consentimento escrito, esse consentimento escrito poderá não ser válido, se não for devidamente, certo, doutor? Se não for devidamente informado, claro, verdadeiramente esclarecido, se não for verdadeiramente esclarecido, livre, poderá ser considerado depois, posteriormente, em sede tribunal, inválido, certo? O Supremo Tribunal de Justiça já disse que o facto de haver um documento escrito com uma assinatura, mas num documento muito incompleto, em que um formulário muito genérico, e disse que aquilo não fazia prova de que tinha havido consentimento informado. Portanto, os médicos, as clínicas, os hospitais devem deixar sempre um espaço a preencher no caso concreto. Por exemplo, aqueles standards, aqueles formulários standardizados, em que a pessoa só mete o nome isso está mal, tem que haver o mínimo de o nome da cirurgia, a idade do doente, quer dizer, há alguns elementos que tornem aquilo mais personalizado. Eu sei que numa economia de massas e uma medicina massificada, que podem dizer que isto é difícil, mas não é, tem que haver um espaço, porque vamos lá ver,
há muitas consultas, mas não há assim tantas cirurgias. Então não há 2 ou 3 minutos para dizer que há risco de ficar cego, ou que há risco para ficar surdo, ou que, por exemplo, que há risco de ficar paralítico. Os riscos mais graves, isso deve ficar escrito, até de preferência, realmente no E, caso concreto. certo. E o profissional de saúde, por exemplo, o médico, tem que percepcionar que o utente percebeu, não é? Porque muitas vezes fica escrito Exatamente. e o utente não tem literacia suficiente na matéria para entender, portanto, muitas vezes é necessário traduzir aquilo para uma linguagem mais acessível face ao utente que o médico tem à sua Claro, frente, não é? exatamente. Porque a ideia aquilo que me parece é que muitas vezes a generalidade das clínicas ou a generalidade dos médicos entendem que têm um consentimento informado, que passam escrito, entregam ao utente, o utente assina e a partir daí está tudo resolvido. Mas não, tem que Não é realmente assim, não é? ter essa conversa e acompanhar e respeitar isso. Então, Muito muito bem. bem. Penso que mas penso que não temos aqui Não vos nenhuma roubo mais questão. tempo. Foi um prazer. Sendo assim, agradeço muito, doutora Olímpia, e a Vosso dispor. doutor, eu agradeço, mais uma vez agradeço em nome da Delegação de Matosinhos ao seu doutor André Dias Pereira e a todos os presentes, ao seu doutor pela excelente Obrigado, apresentação. doutor Paulo Alves. Já estamos em Coimbra à vossa espera. Muito obrigada. Aproveito ainda também para Com agradecer Covid ou sem Covid. Exatamente. Aproveito também para agradecer ao Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados, a colaboração para a realização desta webconferência, sem a qual não teria sido possível. Afinal, agradeço a todos os presentes a disponibilidade para assistir a esta conferência e termino desejando a todos a melhor Muito saúde obrigado. possível e aos vossos respectivos familiares também. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigada a todos. Boa tarde.